Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal WR Filmes, meu nome é Wesley Ramos e nesse vídeo eu vou falar sobre o filme chamado O Milagre de Tyson. O filme lançou hoje na Netflix, já passou um tempo online, pela internet, creio que também passou pelo cinema, mas agora está disponível na Netflix. E antes de falar sobre esse filme, é interessante como a Netflix hoje disponibilizou dois conteúdos que trazem personagens autistas. E pelo que eu pesquisei, hoje não é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, mas lançou dois conteúdos. Nesse eu vou falar sobre o Milagre de Tyson. No próximo vídeo eu vou falar sobre o outro filme que eu assisti, que é o filme filipino interessante. Os dois são interessantes, mas vamos focar no Milagre de Tyson. Antes de continuar falando sobre o filme, eu gostaria de te convidar para curtir esse vídeo, assinar o canal vai ajudar bastante esse trabalho a crescer. É um conteúdo independente que eu já faço há um tempo e com a sua ajuda vamos continuar crescendo a cada dia mais. Sem mais enrolações, O Milagre de Tyson, o filme está disponível na Netflix, tem direção de Kim Bass e conta a história de Tyson, um jovem autista dentro do espectro do autismo. Ele foi ensinado dentro de casa pela sua mãe, ele não foi para a escola, mas a sua mãe ela é limitada no conhecimento de álgebra e isso acabou despertando o interesse de Tyson de ir para a escola, no qual o pai dele, que era um jogador de futebol americano e que agora atua como um técnico do que treina os jovens no futebol americano, trabalha e ele deseja ir para essa mesma escola do pai, mas o pai fica meio receoso. E lá ele acaba conhecendo, despertando o amor pela corrida e deseja tentar convencer os pais dele para poder participar dessa corrida ao lado do Aklilu. É um filme interessante, uma sinopse meio estranha. Demorei para falar sobre a sinopse, pois é um filme estranho. Ele é bonitinho, ele é fofo, ele traz sobre a conscientização de um personagem autista, de uma pessoa autista. Mas é um filme que ele, por mais que a história seja boa, por mais que o ator principal ele seja bom, ele consiga chamar a atenção, né, para si, os holofotes para si, é uma história muito problemática, é uma história que não sabe exatamente aonde focar. Por mais que em todo instante você dá um voto de confiança para o filme, por mais que você goste do filme. É um filme bonito, é um filme que te atrai os olhos, mas se você olhar a narrativa, é um filme completamente perdido, que traz diversas temáticas, diversas narrativas e que não fecha nenhuma. E quando você pensa que tá num caminho, ele traz uma sequência de cenas que atrapalham o desenvolvimento da história, o desenrolar da a narrativa do próprio filme, e depois abre outros arcos que também não fecham. Então é um filme problemático se você olhar pelo lado da narrativa da história, pela contagem da história. Esse filme, conforme é dito no início, ele traz a história de um jovem, de um jovem real, né, Tyson, não sei exatamente se é esse o nome dele, mas traz a história de Tyson e a gente acompanha, né, esse jovem que foi estudou dentro de casa pela sua mãe, mas tem todo o conhecimento limitado. Então a gente pensa, a gente já deduz que o filme vai para esse caminho de mostrar um pouco do próprio receio dos pais em deixar o seu filho ir para uma escola, mas tem todo esse receio do pai de querer que seu filho autista vá para o lugar onde ele trabalha. Tem um pouco dessa questão de frustração, pois ele, como um técnico que teve problemas na sua época, ele se feriu, ele se machucou e por esse motivo ele não pôde jogar mais, então talvez fosse uma frustração dele como jogador e talvez como pai, por ter um filho autista e que não vai poder treinar futebol americano, não vai ser igual aos outros garotos. Então o filme ele aparenta seguir para esse caminho de tratamento de nativo e tratamento dos seus personagens. O Tyson entra na escola, recebe alguns bullying, acaba conhecendo a Clilu, que é interpretado
pelo Barkhad Abdi, que fez o Capitão Phillips, aquele com Tom Hanks. Foi legal ver ele nesse filme. Então o do Tyson acaba despertando o interesse pelo atletismo, pela corrida, e do nada ele quer fazer isso, ele acaba fugindo da escola, alguns problemas acabam acontecendo e tal, isso acaba jogando a sua fúria por meio da corrida, ele sai, desaparece, some do nada e ele acaba conhecendo a corrida maratona por meio daquilo e entra nessa competição. Os pais ficam um pouco receosos, brigam pela questão, pois brigam entre si, pois a mãe ela está grávida e tem todo o receio deles terem mais um outro filho com espectro do autismo e tem todo esse lado dramático dos pais com essa nova criança, briga de casal, pois tem todo o tratamento do pai junto com o próprio filho. É um filme que ele complica tanto algo que poderia ser simples, uma narrativa padrão, bem clichê e que talvez funcionaria. O filme ele consegue funcionar? Consegue, mas é porque a gente consegue dar um voto de confiança. Mas se você olhar para todo, se você prestar bastante atenção, é um filme que não consegue construir uma boa história, não consegue fazer algo, é, não consegue concluir algo. Ele apresenta algumas narrativas, ele introduz algumas narrativas e não consegue fechar elas. Aqui eu já falei bastante, só que acontece mais coisas. Tem o problema do Tyson que ele foge, ele acaba tendo um acidente, o pai salva, aquilo salva, assim dá o voto de confiança, começa a treinar. Tem os receios do prefeito da própria cidade com a presença do Aquilo e também do próprio Tyson. Tem toda a polêmica envolvendo o Aquilo, ele que é o etíope, se não estiver enganado, e que está trabalhando ali nos Estados Unidos para ajudar a sua vila, para ajudar a sua família. Ele tem umas polêmicas envolvendo a competição no passado, e isso acabou trazendo um certo desconforto para os pais, que acaba tirando o Tyson. Enfim, é muita coisa. Então o filme ele peca bastante nesses problemas do roteiro. Então você não consegue, e ele não consegue concluir nada. Então, só por essas histórias que eu apresentei, nós temos essa questão da barreira do próprio Tyson em ser social, sair de casa para conviver com outras pessoas, até mesmo conhecer uma jovem, né, que ele não sabe exatamente se ela vai, que é a namorada dele ou não, ou se é uma amiga, ele não entende muito bem isso, mas tem essa questão da própria saída da sua bolha para ir para o lado social, tem essa questão da mãe estar grávida e ter todo o receio tanto dela e do marido de ter um novo filho e que esse novo filho ou filha estejam com espectro do autismo. Tem o drama do pai que, pois no passado ele não pôde ser, né, ele não pôde concluir a sua carreira de jogador, mas agora ele é técnico, mas tem um pouco dessas frustrações, não consegue entender muito bem. O ator, ele eu acho que o ator ele consegue, ele se esforça para Rory Cochrane, o pai, né, o Bob, ele tenta, mas não dá pra entender. O ator ele tenta trazer algo para o seu personagem, mas o roteiro mesmo não sabe o que trazer. Alguns momentos é um drama pessoal sobre ele, sobre ser um jogador, a frustração de ter se lesionado e não ter concluído uma boa carreira, outros é pela questão dele ser um técnico, outro é pela questão da forma como a sua vida tá sendo seguida, outro pela questão dele ter que levar o seu filho, o desconforto dele ter o seu filho na mesma escola em que ele trabalha e o filho dele estar convivendo com outros jovens
Tem o desconforto do filho dele querer tomar suas próprias decisões e querer participar de uma maratona, de querer correr, de querer treinar e querer ser visto. Então são tantas coisas que podem trazer para um personagem e que são de certa forma introduzidas, mas nenhuma delas são finalizadas, sabe? Tem o próprio drama do Aclilo, ele questão de ter sido pego no doping na competição passada e ele participa e ele treina ele treina o Tyson, os pais, depois, né, de ouvir a história por meio do Aquilo, deixam o Tyson competir, deixam o Tyson ser treinado por ele, e ele no final, na última parte, ele desaparece, ele some, faz umas pontas, e não há nenhuma uma homenagem a ele, não há nenhum vínculo, não há nenhum abraço do Tyson pelo Aquilo. É tão confuso a participação do Aclio dentro desse filme. Óbvio, ele não é um ator experiente, né? Há uma certa dificuldade do próprio ator, tanto de estar sintonizado a essa história, de estar sintonizado com o seu personagem e principalmente dentro dessa história. E tudo isso por culpa do próprio roteiro. E, enfim, é uma história bonita, mas a narrativa não convence. Infelizmente, pois poderia ser uma história bem bacana se tivesse um pouco mais de foco e tivesse concentrado em coisas mínimas. Dá a entender que o filme ele foi editado ou o filme era muito grande e foi editado, passaram a faca em diversos desenvolvimentos dos personagens, em diversas histórias, pois tem muita coisa, tem muito furo, tem muito problema nessa história. Em todo caso, dá para você achar sim o filme bonitinho, você consegue gostar dessa história devido ao protagonista e a superação dele, né? Mas o roteiro ele vacila e muito. Essa é a minha opinião. Deixa aqui nos comentários o seu ponto de vista sobre esse longa-metragem. Não esqueçam de curtir esse vídeo, assinar o canal vai ajudar bastante esse trabalho a crescer. E até a próxima, pessoal. Tchau.